Olá! Se você ainda não me conhece, sou Elvira Bastos, terapeuta holística, maga e sacerdotisa na alta magia, sacerdotisa da bruxa Évora, da mesma mestra de São Cipriano na alta magia, e trago comigo a linha de São Cipriano, a astróloga e numeróloga, médium sensitiva de berço. Entre algumas das minhas mediunidades cito as mais ostensivas: vidência, cura, transporte, incorporação e efeitos físicos. Você sabia que você pode aprender a psicografar? Mas como assim, se eu não sou médium? Você pode estar pensando. Sobre ser ou não médium, na verdade, qualquer um de nós temos mediunidade, mesmo que a mediunidade seja em estágio inicial. Antes de aprofundarmos no assunto, gostaria de te pedir para curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho na opção Todas, para receber todas as notificações. O Espírito da Verdade respondeu a Allan Kardec que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Veja sobre isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, na questão 157. O que acontece é que existem pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, e são essas que são consideradas médiuns porque têm condições de algum modo a ajudar a outras pessoas através de suas mediunidades. E a mediunidade não é algo que se relaciona a nenhuma religião, é da própria essência do espírito. E todos somos espíritos, porém, estamos encarnados pois possuímos um corpo. Além disso, todos temos a influência de espíritos, sejam eles bons ou não. Kardec perguntou também sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E a resposta foi a de que temos a influência deles mais do que imaginamos, e que são eles que muitas vezes nos conduz. Por isso, precisamos sempre procurar elevar nossa vibração para que possamos atrair os espíritos bons. Lembrando que Kardec não era espírita, uma vez que a religião surgiu através dele. Ele era cientista e através de suas pesquisas sobre o magnetismo, é que se deu toda a história que o levou ao contato com os espíritos de além-túmulo. Mas isso é tema para um outro vídeo. Neste, vamos apenas falar sobre a psicografia, e te ensinarei a treinar a psicografar. Psicografia é a técnica utilizada pelos médiuns para escreverem mensagens ou textos sob a influência de um espírito desencarnado, que se utiliza da própria mão. De todas as formas de comunicação com os espíritos desencarnados, a escrita é a mais simples e a mais completa, porque permite estabelecer relações permanentes com os espíritos. Quando alguém escreve um texto psicografado, a mente é consciente. Existem 4 tipos de médiuns psicógrafos. 1. Os mecânicos, que são os que movimentam a mão, escrevendo sob a influência direta do espírito independente da vontade. O médium escreve enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer. No Brasil, Chico Xavier é até hoje o mais conhecido médium psicográfico mecânico. 2. Médium de psicografia intuitivo. São os que agem como intérpretes para transmitir o pensamento do espírito. Para isso, é preciso compreender a mensagem que este espírito está passando para não se confundir com as suas próprias ideias. 3. Médiuns semimecânicos, que são os que sentem a mão ser impulsionada a escrever, ou seja, não têm controle sobre sua mão. Mas ao mesmo tempo, têm consciência do que escrevem à medida que as palavras se formam. Seu pensamento aparece antes ou após da escrita, ou ao mesmo tempo. Estes médiuns psicográficos são em maior número que os demais. 4. Médiuns inspirados. São os que recebem as mensagens inspiradas através de uma intuição muito mais presente do que na intuição de percepção mais sutil. Numa comunicação mediúnica de psicografia, acontece dentro da mediunidade consciente, o espírito atua no médium através de um ato intuitivo, que se traduz em escritas. A melhor maneira de saber se você tem ou não a capacidade para escrever sob a influência dos espíritos, é através da experiência, ou seja, do treino. Mas antes de iniciar o exercício da psicografia ou de qualquer outra mediunidade, convém que você estude a doutrina espírita e as noções fundamentais do espiritismo. Mas eu não sou espírita. Você não precisa ser espírita para estudar sobre o espiritismo. Lembra que eu falei que o espiritismo começou através da pesquisa de Allan Kardec, com relação ao magnetismo? Pois é.
digo para você estudar sobre a doutrina espírita e as noções fundamentais do espiritismo, porque é a melhor fonte para se esclarecer de forma simples o que é a psicografia. E principalmente para saber como evitar o domínio dos maus espíritos sobre você, nas sessões de iniciação à psicografia. Feito isso, você deve pegar um papel e um lápis ou caneta. Coloque o lápis ou a caneta na posição de escrita. Depois deixe a coisa acontecer com tranquilidade. Esta prática deve ser feita com regularidade, senão, não ocorrerá o aprendizado. Existem algumas recomendações feitas por Allan Kardec a quem está iniciando na psicografia. Ele disse que antes de iniciar a psicografia, é preciso fazer uma oração de abertura em nome de Deus e dos bons espíritos. A oração deve ser feita assim: rogo a Deus Todo-Poderoso, que permita a um bom espírito vir se comunicar, transmitindo seus pensamentos. Rogo também a meu anjo da guarda que me assista, e que afaste de mim os espíritos mal-intencionados. Assim seja. Não deve ter nada na sua mão, como anel, pulseira, ou qualquer coisa que ofereça obstáculo ao seu movimento. A ponta do lápis ou da caneta deve se manter apoiada no papel e você não deve ficar resistente, ansioso, ou com medo. Deve relaxar e se deixar levar pelos movimentos. Ao iniciar a psicografia, não fique preocupado com o tempo que durará, você saberá a hora de terminar. E ao terminar, coloque o lápis deitado no papel e agradeça a Deus pela oportunidade de comunicação. Este treinamento deve ser realizado diariamente, mas se não for possível deve fazer por pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Não fique ansioso se a princípio não obter uma comunicação, pois em algum momento um espírito deve se manifestar. Lembrando que, nos médiuns intuitivos surgem ideias que devem ser passadas para o papel com facilidade. Nos semimecânicos, existem alguns pequenos movimentos involuntários na mão, acompanhados ou não de ideias a serem transcritas. E se a princípio a escrita não for muito legível, não se preocupe, com o tempo aparecerão escritos mais consistentes que poderão ser analisados de acordo com o bom senso. Existem casos em que o espírito desenha rabiscos sem sentido ou escreve em palavras sem qualquer significado, mas tais coisas costumam parar com o desenvolvimento progressivo da comunicação. Inicialmente, formule perguntas simples, do tipo que as respostas sejam sim ou não. É importante que as perguntas sejam objetivas. Com o tempo, as respostas serão mais completas. E até mesmo para perguntas simples, o recomendado é que isso seja feito depois de um tempo de treino e com cuidado para que você não atraia espíritos zombeteiros. E atenção, nada de perguntas do tipo, vou voltar com o meu namorado? Ou, conseguirei pagar minhas dívidas? Na primeira fase os espíritos comunicantes são menos elevados, por isso, você não deve pedir a eles que te deem qualquer tipo de informação que não esteja ao alcance dele. E cuidado com o nome que este espírito se apresenta a você, pois todo espírito que nas comunicações iniciais se apresenta com nomes pomposos, são de origem suspeita. Pode ser um zombeteiro que esteja ali, querendo te confundir. O ideal é que você faça essa prática em um ambiente seguro, como um centro espírita, ou com um médium experiente e responsável. Mas você pode sim, praticar em casa, desde que tenha responsabilidade e condições perfeitas de equilíbrio. No meu curso de desenvolvimento mediúnico, você tem o recolhimento necessário, te preparo para você atender a todas as normas para o seu desenvolvimento. Te ensino a escrever seu texto como uma espécie de redação, dentro do assunto que o espírito comunicante julga ser útil. E o conteúdo de suas psicografias são examinados e revisados por mim. Também te ensino a saber discernir quando o texto é de conteúdo confiável ou não. Entre outros procedimentos. A ortografia é corrigida, de modo que você compreenda bem e seja fácil de entender. Com o cuidado devido para que não sejam modificados os pensamentos do espírito. Entre outros procedimentos. É importante deixar claro que apenas 30% dos médiuns são psicógrafos, pois os espíritos levarão em conta a boa disposição do médium em servir, aliada à sua condição de moralidade, dedicação, sinceridade, humildade, altruísmo e, acima de tudo, amor pela espiritualidade de luz. Este foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que terei satisfação em responder.
Agora, me diz de onde você está vendo o vídeo, pois quero orar por você e por sua cidade e país. Te convido a fazer meu curso de Desenvolvimento Mediúnico EAD e Ensino à Distância. No curso, além de você desenvolver sua mediunidade, também aprende os fundamentos da espiritualidade de um modo geral, e aprende a usar de sua mediunidade para seu bem espiritual, físico e material, podendo inclusive ajudar a outras pessoas. Para informações sobre o curso de Desenvolvimento Mediúnico, trabalhos espirituais, consultas, cursos de magia EAD e ensino à distância, regressões às vidas passadas e à vida intrauterina, mapas astrais e numerológicos e também palestras. Entre em contato comigo através do WhatsApp 32 99 100 98 54. Se você estiver fora do Brasil, acrescente o mais 55 antes do 32. Agradeço a todos os meus clientes e aprendizes pela confiança em mim e em minha espiritualidade. E aos meus seguidores pelo carinho. Que a espiritualidade maior os abençoe. Beijos de luz. Aguardo vocês no próximo vídeo.